Salve, salve, moçada! Estamos aqui para continuar com a leitura do nosso livro Essencialismo, do Greg McKeown, e o capítulo de hoje é o capítulo 9, um capítulo importante porque ele fala a respeito de selecionar. Você já deve ter entendido até agora que, grosso modo, esta ideia do essencialismo significa você ter parâmetros claros e objetivos para com que você consiga fazer escolhas. Também é da índole do essencialismo que você não escolha tudo, que você não priorize tudo, porque quem prioriza tudo não tem critérios claros e limpos. Tá? E nesse sentido, né, para que o essencialista faz isto? Qual é o sentido desse tipo de ação? É dar o melhor possível. Porque na ideia essencialista, você só consegue dar o melhor quando você é essencial. Quando você faz menos para dar mais. Vamos lá. Essencialismo, capítulo 9. Selecionar. Derek Sivers, popular palestrante do programa TED, descreve uma técnica simples para ser mais seletivo ao escolher. O segredo é submeter a decisão a uma prova de extremos. De acordo com Derek, se tivermos convicção total e absoluta de fazer alguma coisa, devemos dizer sim. Qualquer coisa menos do que isso recebe uma resposta negativa, que é o que eles vão chamar aqui de regra dos 90%. Basicamente, a ideia é, se a nota for menor do que 90, muda automaticamente para 0 e rejeita a opção. Então, a ideia é que você faça escolhas, quando você vai fazer uma escolha, que você avalie ela e dê uma nota de 0 a 10. Se esta escolha receber uma nota menor do que 9, você rejeita. Se ela receber uma nota maior do que 9, você pega. De novo, qual que é a ideia com isso? Pô, Kim, esse troço é rígido. Exato. O essencialismo, ele é uma doutrina muito rígida, muito severa. Exatamente porque ele prioriza isto, a essência. O que é essencial entra, o que não é. O que não é, não entra. E justamente para fazer esse crivo do que é essencial, é que eles são tão rígidos nessas questões de escolhas. Então, dominar essa habilidade essencialista exige que fiquemos vigilantes para admitir a realidade de perder para ganhar. Por definição, aplicar critérios extremamente seletivos é perder para ganhar. Como qualquer habilidade essencialista, ela nos força a tomar decisões de caso pensado e não por omissão. Então, novamente, a ideia aqui é, eu penso antes de tomar uma decisão e eu tomo uma decisão com base em critérios que eu já selecionei, que eu sei quais são. Eu não tomo decisões apenas pela emoção, eu não tomo decisões porque os outros estão fazendo, eu não tomo decisões porque tem que tomar, eu não tomo apertado a decisão, eu tomo a decisão com base nos meus critérios. Então, se as opções atendem aos meus critérios, eu entro. Se não atendem, eu saio. E é simples assim, né? Então, é muito importante a gente entender isto, tá? Porque quando nós entendemos este princípio, é que a gente consegue, então, ser essencialista, agir de forma essencialista. Aqui, de novo, ele coloca uma diferença, né? Então, o não essencialista, ele diz sim a quase todos os pedidos ou oportunidades. Usa critérios amplos e implícitos como, se alguém que eu conheço está fazendo, eu tenho que fazer, né? Ou agora é a moda, está todo mundo fazendo, está todo mundo dizendo que isso é importante, que isso é legal, então eu vou fazer também. Já o essencialista só diz sim a 10% das melhores oportunidades. Usa critérios rígidos e explícitos como, isso é exatamente o que eu procuro. Então, novamente, gente, o caminho essencialista é um caminho de muita perda. Por que ele é um caminho de muita perda? Porque tem muita oportunidade. Agora a gente volta lá nos primeiros capítulos. Ter muita oportunidade não significa que você tem que pegar todas. De novo, a doutrina essencialista prega o quê? Que você vai focar naquilo que é melhor para você. Naquilo no que você é o melhor, justamente para obter um maior aproveitamento. Então, se a gente for pensar, por exemplo, em comprar fruta, você não vai comprar fruta de todos os lugares que te oferecem. Você vai selecionar as melhores frutas para você e para o que você quer. Né? Então, o essencialismo ele é um caminho de muitas perdas. Ele é um caminho onde você faz poucas escolhas. Agora, esta escolha tem um alto valor. E é esta a arma do essencialista.
Para quem acha isso um tanto rígido ou radical demais, eu gosto sempre de lembrar do Warren Buffett. O Warren Buffett é um dos homens mais ricos do mundo, ele construiu a fortuna dele investindo em poucas ações. Né? Ele, se eu não me engano, acho que ele nunca teve mais de 20 ações, 15 ações na carteira, alguma coisa assim. E por que disso? Porque ele vai com muita parcimônia na escolha daquilo que ele sabe, daquilo que ele conhece, daquilo que ele confia, ou seja, tem todo um padrão de critérios dele, e ele não compra muitas ações, ele compra poucas. E é exatamente por isso que ele consegue fazer a riqueza dele. Que esse é o único caminho possível? Não, tem outros caminhos, mas estamos falando aqui do essencialismo. Então vamos lá. Né? Como qualquer verdadeiro essencialista, eles tentam reunir informações relevantes para tomar uma decisão. Ou seja, a pessoa essencialista que está buscando agir de forma essencialista, ela não fica criando critérios à torta e à direito. Ela busca informações antes de criar um determinado critério. Então não é do tipo assim, me deu na telha. Eu acho que esse critério é importante, aquele também. Não, peraí. Para o que eu quero, esses critérios são de fato importantes? Eles realmente me atendem? Mas como é que a gente vai saber isso? Muitas vezes a gente precisa experimentar, errar, até fazer um refinamento dos nossos critérios. Tá? Então, é muito importante entender isso. Ter critérios não significa ter qualquer critério. Não é só ter uma penca de critério. É ter critérios que atendam a um fim. E aí você se pergunte, você sabe fazer isso? Você sabe fazer um critério, né? Criar critérios que de fato atendam tuas necessidades, teus desejos, tuas vontades? Isso é uma pergunta muito importante. Tá? E aí você vai, com essas informações, com esses critérios, fazer as escolhas. E aqui eles têm um exercício. Né? Tem um processo simples e sistemático para aplicar critérios seletivos às oportunidades que surgem no seu caminho. Em primeiro lugar, descreva a oportunidade. Então, né? Que oportunidade está sendo oferecida para você? Por que isso é importante? Porque muitas vezes aparece algo para nós como uma oportunidade, mas a gente não sabe descrever de fato. Isso é muito comum, por exemplo, quando as pessoas vão no banco, né, e o gerente chega, tem uma oportunidade aqui para você. Ele fala um monte de coisa, a pessoa escuta e ela não entende nada. Então tem uma oportunidade. Mas você sabe exatamente qual é essa oportunidade? Então, sabermos nos descrever a oportunidade, de modo que a gente saiba, sim, isto é uma oportunidade e eu entendo esta oportunidade porque isso está me oferecendo isso, aquilo, aquele outro, e eu entendo que isso é uma coisa interessante por causa desse fator. Isso é muito importante. Se você não sabe fazer isso, você precisa aprender a entender quando que você tem ou não uma oportunidade diante de você. Tá? Depois, faça uma lista de 3 critérios. Em seguida, faça uma lista de 3 critérios mínimos que as opções devem atender para serem consideradas. Então, quais são os critérios mínimos para eu optar? Tem uma oportunidade? Tem. Mas quais são os critérios mínimos para eu realmente entrar nisso? Tenha 3. E depois, faça uma lista de 3 critérios rígidos ou ideais. Ou seja, mais 3 critérios. Qual é o ideal para essa oportunidade? Então, se é uma proposta de banco, por exemplo, qual é o mínimo para eu entrar dentro dessa proposta que o meu gerente está me oferecendo? E qual seria o ideal? Essas 2 perguntas, elas são importantes. E a gente exige 3 critérios para cada uma delas. Por definição, se a oportunidade não passar no primeiro conjunto de critérios, a resposta é obviamente não. Ou seja, se ela não atende a nenhum critério mínimo, não é de fato uma oportunidade. E se também não passar por 2 dos 3 critérios rígidos, a resposta continuará sendo não. Ou seja, ela tem que atender a pelo menos todos os critérios rígidos, todos os critérios mínimos e mais 2 dos critérios rígidos. Entenderam? Então eu tenho pelo menos 5 critérios, 3 mínimos, 2 ideais. Se a minha proposta não passa nisto, eu recuso ela. É simples assim. Kim, mas isto é muito rígido, isto é muito difícil e tal. Essa é uma experiência que muitas pessoas passam, especialmente no começo. Agora, geralmente isso não prova que esse método é rígido. Isto prova que você não tem critérios muito bons. Geralmente, a maior parte dos casos. Né? E por que eu afirmo isso? Porque quando você começa a conhecer os seus critérios, tem muitas pessoas que falam, inclusive, assim, né? Alguns clientes que falam assim,
Eu vi que era uma coisa boa, mas nem chega a ser uma oportunidade para mim. Entende? Por que não chega a ser uma oportunidade para mim? Porque eu não quero ir nessa direção. Então, meu gerente está me oferecendo, sei lá, uma coisa muito bacana em renda fixa, mas que eu quero investir em ações. Então, é bem legal. Mas não é uma oportunidade para mim, porque eu não estou olhando para esse lado, eu estou olhando para outro. Né? Ou me ofereceram uma viagem. Pô, o preço está bom, mas eu não estou afim de viajar. Mas o preço está bom, mas eu não estou afim de viajar. Ah, mas pô, você vai perder uma viagem com preço bom. Eu não vou perder a viagem com preço bom. Eu estou dizendo não para uma coisa que eu não quero. Então, quando a gente começa a ter critérios mais conectados com a nossa essência, com o que realmente é importante para nós, tá? Esse tipo de coisa, ela começa a ficar mais fácil. Esse tipo de dizer não, de, entre aspas, perda, começa a ficar muito mais fácil. E daqui a pouco as pessoas começam a ver que elas não estão, na verdade, perdendo, elas estão ganhando. Ah, pô, não fiz uma viagem, estava num preço ótimo, tá, mas eu não queria viajar. Economizei esse dinheiro e fiz o que eu realmente queria ter feito com ele. E aí sim eu ganhei algo. Entendem? Então, quando a gente começa a perceber que essas, entre aspas, perdas, elas são perdas porque, na verdade, a gente está olhando para outras coisas, a gente começa a ver que elas não são perdas, elas são ganhos. E que a maior parte das oportunidades que, entre aspas, surgem na nossa vida, nem oportunidades são. Então, a gente começa a ver que a gente não está perdendo. A gente está simplesmente ganhando foco e ganhando essência. E isso também tem a ver com o nosso autoconhecimento. Porque quanto mais a gente expressa a nossa pessoa do jeito que ela é, mais escolhas deste jeito fazemos para nós. Capítulo 9 é isto, deste livro maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo capítulo.